Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui a Diálogos do Sul. Hoje estamos aqui com essa presença super ilustre, o senador e vereador Eduardo Suplicy, que está na política há muito tempo, então com certeza vocês conhecem, né, essa figura que dispensa apresentações. Hoje nós vamos conversar a respeito das eleições municipais. Então, ele é pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, com outras 6 pessoas a chance, né, de se postular como candidato a prefeito. Então, nós vamos bater um papo e falar também sobre temas nacionais, já que o senador, né, a gente chama com o título mais alto, então, já que o senador atuou por muito tempo em Brasília. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês do Diálogos do Sul. Quero primeiro cumprimentar o Diálogos do Sul pela relevância das matérias que vocês têm feito, publicado. Eu as leio toda semana. Ah, que maravilha, tá vendo, gente? Sigam, ó, o exemplo aqui do mestre. E por vezes posto no meu Facebook porque acho elas de ótima qualidade. Muito bom, olha que maravilha de elogio, gente. Senador, a gente tem visto uma discussão muito acalorada no Brasil nesse momento a respeito do governo Bolsonaro e do papel da oposição. Então, muitas vezes parece que eles são atrapalhados, meio tontos, às vezes até burros, mas eles têm um bom manejo das redes sociais e da comunicação. Como que o senhor avalia, aí rapidamente para a gente conseguir avançar em bastante temas, o papel da oposição e como que ela tem enfrentado este governo que é bastante sui generis, para dizer o mínimo, né? Bom, eu sinceramente gostaria que o Jair Bolsonaro fosse mais consistente com o que ele próprio prometeu. Jurou perante Deus e o povo brasileiro, logo que venceu a eleição, respeitar a Constituição. No artigo 3º da Constituição estão os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa, solidária, de promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover maior igualdade regional e social e sem qualquer discriminação de raça, sexo, idade e condição civil, qualquer tipo de... Então, o que seria consistente com cumprir a Constituição? Que ele estivesse realizando ações, pensando, convidando, inclusive Paulo Guedes, para estar vendo quais as formas de bem erradicar a pobreza e promover maior igualdade. Mas eu lhe pergunto, durante todo o primeiro ano, quantas vezes você ouviu o presidente Fernando Haddad e o Paulo Guedes falarem destes objetivos fundamentais? Não é? Do presidente Bolsonaro e de Paulo Guedes falarem destes objetivos fundamentais. Eles chegaram a comentar na semana do Natal que estavam pagando o 13º salário do Bolsa Família. Só que o Bolsa Família tinha 14.330 e poucas mil famílias em maio. Quando chegou dezembro, tinha baixado para 13.100.000 famílias. E hoje os jornais falam que agora há uma fila enorme para as famílias que, tendo condições de obter o Bolsa Família, para conseguirem a sua inscrição. Ou seja, para conceder o 13º Bolsa Família, eles diminuíram significativamente o número de pessoas, de famílias. Ou seja, nós da oposição temos que estar atentos a episódios como esse e a cada coisa que ele diz. Eu, que sou um discípulo dos ensinamentos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., fiquei interessado. Puxa, o presidente neste final de semana foi visitar o túmulo, a escultura em homenagem a Mahatma Gandhi. E o que ele iria lá falar? Homenagear a luta sempre pela não violência de Mahatma Gandhi para conquistar a independência e maior igualdade. Ora,
ele disse, ó, Mahatma Gandhi foi um pacifista e eu sou um capitão militar. E o que ele tem de aprender? Poderia ter aprendido da reflexão com a interação com Mahatma Gandhi. Eu, como um parlamentar da oposição, não mais senador, mas vereador, aqui afirmo, eu esperaria que ele pudesse, diante da presença ali na Índia do grande líder Mahatma Gandhi, dizer, puxa, bem que este homem teve razão ao conclamar o povo e as autoridades a proceder sempre pela não violência, até pela desobediência civil. Ele próprio realizando greves de fome que comoveram o povo indiano, os povos do mundo e até o povo inglês para conquistar a independência da Índia em 1947. Infelizmente, no ano seguinte, ele foi assassinado. Mas quanta coisa que Mahatma Gandhi nos ensinou. Posso lembrar uma? Claro. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América surgiram grandes lideranças de uma enorme consciência de que aos negros não se provia os mesmos direitos que aos brancos. Não podiam se sentar nos mesmos bancos de ônibus, não podiam frequentar os mesmos banheiros, escolas, universidades. Nos Estados do Sul nem votar podiam. Surgiram os Panteras Negros, The Black Panthers, e Malcolm X, Stokely Carmichael, Angela Davis, tantas lideranças que nos visitou recentemente. E quando chegou no início dos anos 60, quarteirões de Detroit, Chicago, Los Angeles, São Francisco começaram a ser incendiados. Um jovem pastor protestante ao sul dos Estados Unidos começou a pensar no que fazer. Foi até a Índia estudar os passos de Mahatma Gandhi e voltou aos Estados Unidos e começou a pregar pela não violência, que poderia haver, sim, a maior igualdade entre todos. Martin Luther King Jr., que em I Have a Dream, de 27 de agosto de 1963, perante 250 mil pessoas, começou a dizer, olha, nós não podemos mais tomar do chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo, porque se não houver mudanças imediatamente, a América vai viver um novo verão abrasador. Aos negros se nega aqueles ideais da independência, da Constituição, que todas as pessoas terão direitos iguais, a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Para os negros é como se fosse um cheque sem fundos. E então, aí ele falou, mas não vamos também ser culpados de ações erradas. Não vamos tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. Ora, como teria sido bom se o Bolsonaro tivesse aprendido lições como essas que o Martin Luther King se inspirou em Jesus, se inspirou em Mahatma Gandhi, para agora chegar a esse negócio de estar distribuindo armas, de tanta incitação ao ódio. Não é mais comigo, porque o brasileiro quer, sim, a construção de uma sociedade solidária, fraterna e com muito amor. Bem, isso é o que eu sugiro a ele, né? Mas... Isso é uma utopia, vamos dizer assim. Mas eu não canso de pregar a utopia. Claro, né? a utopia tem que ser o nosso horizonte e a gente caminhando em direção a ela, mas neste caso parece um horizonte bastante longínquo, talvez impossível. Voltando um pouquinho para a questão econômica, a gente tem visto desde o começo do ano muita euforia na TV, nas análises econômicas, nos analistas, dizendo que a economia tende a crescer de 2 a 2,5%, estava crescendo 1%, então já seria uma grande recuperação. Eu ouvia hoje pela manhã na rádio
que os empregos médios no Brasil são de 2 salários mínimos e que tem muito peso o empregador tem muito ônus para contratar um empregado, é muito caro. Então que esses salários, na verdade, ou seja, R$2.000, quando o Diese fala que o salário mínimo deveria ser R$4.500, então esse trabalhador que ganha R$2.000, ele ainda está ganhando muito porque onera muito o empregador. Como que o senhor está avaliando este cenário econômico, porque o senhor também é economista, ao mesmo tempo em que a gente tem essa euforia toda, como o senhor bem colocou, a gente tem aqui atrás o corte dos programas sociais. Então como é que a gente vai equalizar isso? Bem, em verdade, em que pese este otimismo de muitos, a verdade é que nesses últimos 4 anos houve um aumento significativo do desemprego, um aumento da pobreza. Ainda no aniversário da cidade, eu encontrei Dom Odilo ali na cerimônia e ele me disse: olha, eu preciso que a Câmara Municipal e a Prefeitura se preocupem com aqui no pátio do colégio o aumento do número de população em situação de rua é uma coisa estarrecedora, não? É preciso que vocês tomem medidas para mudar esse estado de coisas. E você sabe que eu tenho dentre as minhas principais metas e aquilo que eu consegui fazer ser aprovado pelo Senado Federal, sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, faz 16 anos, eu proponho que tenhamos no Brasil, em São Paulo e em todo o Brasil, a renda básica de cidadania. Ainda em agosto último fiz uma exposição sobre o tema para a população em situação de rua, reunida lá no CISARTE, no Viaduto Pedroso, e eis que ali havia mais de 50 moradores. Na hora que eu terminei, 1h30 depois, eis que o Darcy Costa, coordenador nacional, falou: olha, Eduardo, vereador, senador, nós queremos escrever uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, ao Congresso Nacional, para que aplique a renda básica de cidadania o quanto antes. Se escreveram, mandaram a carta, o presidente mandou para o ministro Osmar Terra, da Cidadania, que pediu ao secretário de Desenvolvimento Social para responder. Já responderam, eu fiz uma outra consideração a respeito, agora disseram: agora não vai dar porque tem muitos problemas, mas eu acredito e eu espero ainda durante a minha vida ver o dia em que no Brasil e em muitos países do mundo seja instituída a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Quando isso estiver acontecendo, nós teremos a elevação do grau de dignidade e liberdade real para todos, a diminuição muito significativa da pobreza extrema e da liberdade real para todos. E você sabe, não sei se o Diálogos do Sul já fez uma reportagem sobre a cidade brasileira que começou a aplicar a renda básica de cidadania. Você já foi lá e escreveu e publicou já o assunto? Posso dizer, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, Me foge agora. No estado do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá. Ora, é uma cidade de 161 mil habitantes. Os prefeitos Washington Quaquá, do PT, e Flaviano Horta, também do PT, que já no 3º mandato de ambos, eles iniciaram uma série de programas sociais muito relevantes, instituíram o Banco Comunitário Palmas
Banco Comunitários Mumbuca, inspirado na moeda Palmas de Palmeiras, no Ceará, de João Joaquim de Melo, e eis que ali começaram a fazer os pagamentos dos programas sociais em Mumbuca, em uma moeda social equivalente a R$1 cada Mumbuca, para que as pessoas, ao receberem, pudessem fazer os gastos em alimentos, roupas, etc., na própria cidade, para desenvolver o próprio local. Ele melhorou extraordinariamente a educação, as creches, o ensino básico em tempo integral, passou a promover para os que estudam em universidades da região, como em Niterói e tudo, o passe livre para ir e voltar da universidade. Na cidade promoveram, tem 14 linhas de ônibus com tarifa zero, é o primeiro município do Brasil que usa o tarifa zero, ou seja, a utilização muito bem feita dos recursos provenientes dos royalties do pré-sal, porque lá há uma base da Petrobras em frente a Maricá. Também, além de ter reformado o hospital, estão construindo o hospital que vai ser inaugurado agora em fevereiro. Ótima oportunidade para você ir até lá e fazer uma reportagem, porque é um lindo hospital que eu vi lá, está quase pronto, vai ser inaugurado em fevereiro, denominado, qual o nome? Ernesto Che Guevara. Uau! Portanto, mas sabe o que aconteceu? Era dezembro de 2015, fiz uma exposição sobre a renda básica num seminário sobre direitos humanos, e o prefeito Washington Quaquá, que já estava ao final quase do seu mandato, falou: eu quero aplicar em Maricá. E apresentou o projeto de lei para instituir por etapas. E começou em 2016, R$10 por mês, 2017, R$20 por mês, tal. Em 2019, passou a pagar, primeiro para 20 mil pessoas, 130 mumbucas, equivalentes a R$130 por mês. E em dezembro último, eu estive lá no momento em que se inscreveram 6 mil chefes de família, mães ou pais, e para cada uma, se você tem pai, mãe, 3 crianças, seria 5 pessoas, então já aumentou para 42 mil pessoas das 162 mil pessoas habitantes de Maricá. Em dezembro próximo, porque de dezembro de 2019 até outubro, eleições, não poderá haver novas pessoas por causa da legislação eleitoral. Mas em dezembro deste ano, metade da população, portanto 81 mil pessoas aproximadamente, estarão recebendo a renda básica, e nos próximos 4 anos, em 2024, 100% da população, se fosse hoje 161 ou 162 mil pessoas, estarão recebendo essa renda básica de cidadania. Você imagina que R$130 não é que seja tanto, mas pai, mãe, 3 crianças, já são 5 vezes 130, já dá já é mais que até o próprio bem Bolsa mais Família. Que o Bolsa Família hoje. E o prefeito Washington Quaquá me disse: olha, em Maricá hoje nós já não temos a pobreza extrema. Todas as famílias que ganhavam até 3 salários mínimos mensais já estão recebendo, cada pessoa nessa família, R$130 por pessoa. Que maravilha. Então, e é um exemplo para o Brasil. E começa a haver reportagens internacionais sobre Maricá. Eu estou indo para a Coreia do Sul em 7 de fevereiro próximo. Eu irei à Coreia do Sul, embarco dia 2, 3, porque são 2 dias de viagem até lá, para participar de uma conferência internacional da renda básica de cidadania, onde eu vou falar da evolução no Brasil, inclusive de Maricá, de como o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou
pelas duas casas. E sabe quem era deputado federal? Em 2003, quando a Câmara dos Deputados aprovou por consenso de todos os partidos, o atual presidente nada falou contra. E, portanto, o seu partido, ele próprio aprovou. Então, se ele quiser bem aplicar o que ele prometeu ao ganhar a eleição, jurou cumprir a Constituição, o bom senso indica que ele deveria colocar em prática a renda básica de cidadania. Só que o Osmar Terra ainda está meio com dificuldade de mostrar isto para o presidente, sabe? Muito bem. Bom, voltando um pouco para São Paulo, falar um pouco do tema que nos toca aqui, que é a eleição municipal. A gente teve até 2016 o governo do Fernando Haddad, que teve ali as suas polêmicas, foi muito debatido ali na mídia, mas desde então a gente praticamente não tem governo em São Paulo. João Dória usou como trampolim porque queria ser presidente, e agora Bruno Covas, enfim, está hospitalizado, mas mesmo antes de ter apresentado esse problema ele viajava bastante, então digamos que não era como a gente esperava que um prefeito de São Paulo deveria ser, né? Como cuidando da cidade, a cidade está aí um pouco abandonada. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo após esse período em que a cidade esteve aí bastante tumultuada, sem gestão, o PT ainda tem uma grande rejeição, até pelo cenário nacional e tudo. Como é que o senhor vê a chance do partido nessa eleição agora? E essa ideia de que a eleição de 2020 reflete a política nacional? Olha, eu sinceramente acredito que teremos um diálogo com Lula nesta terça-feira, lá na sede nacional do PT, e eu estarei expressando o quão acredito que o processo democrático de prévias e entre 7 pré-candidatos agora vai permitir que haja assim um debate. Nós temos já programado 13 reuniões plenárias regionais e 5 reuniões plenárias temáticas, como sexta-feira próxima, dia 31, haverá o primeiro debate sobre saúde e população LGBT. Vai um dia ter debate sobre educação, sobre direitos humanos e assim por diante. Então, com todos. Então, estarão lá Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, secretário de Saúde do Fernando Haddad. Tem o Gilmar Tato, que foi secretário de Transportes, inclusive desde Luiz Erundina e também da Marta. O Carlos Aratini, que também atuou na área de transportes. O Paulo Teixeira, que foi secretário de Habitação e um dos deputados federais mais brilhantes. O Nabil Bonduque, que foi secretário da Cultura e, portanto, do Fernando Haddad, foi vereador também. Eu próprio, que fui deputado estadual, federal, vereador, presidente da Câmara, 89 e 90, fui 24 anos senador, depois secretário de Direitos Humanos do Fernando Haddad. Tive uma experiência formidável, inclusive em programas pioneiros e inovadores, como de Braços Abertos para o pessoal que vive lá na Cracolândia, o programa tão inovador da transcidadania para a população LGBT e tantas outras coisas, programas especiais para os imigrantes. Então, uma experiência também muito significativa. E também vamos ter a mãe Kika, que é uma mãe de santo e que representa a população feminina, mulher, negra, e que vai enriquecer este debate. Ora, se nós até a primeira semana de março tivermos todos esses debates, convidando a militância, não apenas nossos filiados, mas de todos os partidos, e se ali poderemos, por exemplo, bem recordar aqueles feitos do governo Luiz Erundina, na prática do orçamento participativo, tal como Olívio Dutra e Tarso Genro em Porto Alegre colocaram em prática, Marta Suplicy e Fernando Haddad, todos os seus feitos.
Luiz Erundina, a prática dos mutirões de casa própria, a Marta que instituiu os céus, o bilhete único, que eu já defendia em 92, quando enfrentei o Paulo Maluf, e ele ganhou no segundo turno. Tantas inovações, Fernando Haddad com o seu plano de metas, as ciclovias, os corredores de ônibus que já vem desde Luiz Erundina e Marta, enfim, a preocupação de ter a melhor qualidade de educação, de atendimento à saúde em todos os bairros da capital, e a preocupação com este aumento extraordinário. Eram 16 mil moradores em situação de rua em 2015, quando foi feito o censo pela FIPE da USP, e agora se estima no cadastro único que há cerca de 30 mil, pelo menos, moradores em situação de rua, e o que é visível. Dom Odilo falou para mim, olha, vocês precisam fazer alguma coisa. E, enfim, eu acho que eu citei esses diversos nomes porque cada um de nós tem uma bagagem e nós vamos uns aprender com os outros, e acredito que depois poderemos formular para aquele que for o mais votado um excelente programa de governo. E eu assumo o compromisso aqui perante você e todos os que estão nos ouvindo, transmitir a eles: eu vou apoiar aquele candidato que vencer, se não for eu. E quero aqui recordar o que aconteceu pioneiramente na história dos partidos políticos em 2002, quando, pela primeira vez na história, um partido político convidou a todos os seus filiados para votarem no candidato à presidência. O Lula já tinha disputado 3 eleições, 89, 94, 98, e estava por decidir vou ou não ser candidato à presidência em 2002. E eu, então, fui ao presidente Lula e disse: olha, alguns amigos estão me dizendo para que eu possa me apresentar como pré-candidato à presidência. Mas se você achar que isso vai prejudicar ao partido ou a você, me diga, que eu não o serei. Eduardo, por tudo que você fez, a sua história no PT, você tem todo o mérito, vai lá e diga a direção. Fui na reunião do Diretório Nacional, era presidente José Dirceu, ele consultou o diretório, que aprovou que eu pudesse ser. Em 17 de março de 2002, 172 mil filiados no PT nacionalmente compareceram e votaram. Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6%, e de pronto falei: eu vou batalhar pela vitória do Lula até fechar as urnas. E assim eu fiz, a ponto de, quando, na reunião do Diretório Nacional, quando Lula tinha sido vencedor, Silvinho Pereira, que era um dos coordenadores de campanha, disse perante todos: olha, queremos agradecer o senador Suplicy, que eu era senador à época, porque de todos os membros do partido, aquele que mais atendeu às nossas solicitações, porque às vezes o Lula estava num comício em Porto Alegre, mas precisava alguém de peso lá em Belo Horizonte ou Cuiabá, e ele aceitava ir. E, ou seja, se me permite, até quando terminou o primeiro turno, eu tive um problema sério de saúde. Fui ao médico, ele constatou: você está com câncer na próstata, tem que extraí-la. E quando eu tenho que fazer alguma coisa, ou você faz a quimioterapia ou faz a extração, é mais rápida. Quando que eu preciso fazer a operação? Amanhã de manhã. Então, fui para o hospital às 6 da manhã, fiz a operação e fui honrado porque o presidente Lula, alguns dias depois, no hospital, me visitou. Eu tenho até o beijo que ele me deu, ele está lá em casa naquele dia. E daí,
tendo havido a primeira votação, primeiro turno, no primeiro domingo, se dá 3 domingos depois o segundo turno. E a primeira vez que eu levantei da minha cama para sair de casa foi para votar no presidente Lula e felizmente ele venceu. Muito bem. Bom, em 2018, repercutiu bastante também, o Mano Brown, ele, no comício, numa fala do Haddad, ele disse que o PT perderia se não aprendesse a língua do povo. E aí, o partido perdeu. Foi. E aí eu queria saber do senhor se o partido aprendeu a falar a língua do povo. E o Mano Brown, que é amigo do senhor, eu quero saber se o senhor é fluente nessa língua da periferia. Olha, era 1994. Lula candidato a presidente, José Dirceu a presidente, Luiz Erundina a senadora. Eu era senador, já tinha sido eleito em 90, então estava só ali num comício. Tinha 2 comícios numa noite em Campo Limpo, outro lá na ponta do Grajaú. E diversos comícios estávamos fazendo com 2, 3 mil pessoas. Quando chegamos lá em Grajaú, de repente tinha 10 mil pessoas. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu? Aí eu reparei que nos cartazes, nos muros, havia escrito hoje Racionais com PT. Então, aí eu falei, quando eu terminei de falar, o pessoal começou a gritar, queremos ouvir os Racionais. E alguns dos candidatos majoritários até desistiram de falar para só falar o Lula, e daí logo veio os Racionais cantaram. E aí eu fiquei impressionado porque o povo sabia as letras dos Racionais e começaram a cantar. Daí eu observei, puxa vida, se nós quisermos bem conhecer os problemas, os anseios, as dificuldades, os objetivos das pessoas, especialmente dos jovens na periferia, nós precisamos ouvir as músicas dos Racionais. E passei a frequentar os shows deles e me tornei amigo do Mano Brown, a ponto de tivermos certo dia o Mano Brown e os Racionais fizeram um comício em favor da renda básica de cidadania, sem precisar cobrar nada, lá em Santo Antônio do Pinhal. Um dia, era acho que 2003, vejam nos jornais, a representante dos direitos humanos da ONU sai da unidade de assistência social da FEBEM dizendo é horrível, é horrível, é horrível. Eu, senador, fui até lá, falei com a diretora, você não me permite conversar com o jovem? Sim. Eu entrei, vi o dormitório, tinha 500 jovens de 14 a 20 anos, com 150 leitos, tinha quase 3 pessoas por leito. E fui conversar com eles e disse, olha, em síntese, o dia que houver a renda básica de cidadania, se já existisse, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem aqui estar presos. E, então, para bem explicar, eu disse, olha, porque muitas vezes vocês não tendo condição de ajudar no orçamento da família, resolvem se tornar aviãozinhos das quadrilhas do narcotráfico, como, por exemplo, está tão bem colocado na música do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. E resolvi, então, cantá-la, porque eu tenho no meu livro. Me impressionou que eu, lendo no livro, cantei do jeito que eu costumo fazer. Homem na estrada, recomeça a sua vida, sua liberdade, dignidade que foi perdida, subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. E por aí fui. E eles sabiam de cor e cantaram comigo. Daí
me deram razão no meu argumento. Mas disseram para mim, você não quer trazer o Mano Brown aqui? Na semana que vem eu voltei com o Mano Brown, que é meu amigo, e daí conversamos com todos os 500, superlotando em cima da mesa, tudo, do refeitório, e eis que por 1 hora fizemos nova palestra, nós dois, e eles pediram ao Mano Brown que cantasse 6 canções, e Mano Brown cantou e eles sabiam decor. Ou seja, é a explicação de, sim, eu continuo a estar presente. Olha, tem quando eu era senador, eu ficava a semana lá em Brasília, de terça, quarta e quinta, com certeza, às vezes desde a segunda de tarde até a sexta de manhã. E no final de semana percorria muito da cidade. Mas como vereador, eu estou tendo, mais uma vez, uma experiência tão forte de ser chamado. Às vezes é uma espécie de um pronto-socorro. Se ali na Cracolândia acontece uma dificuldade, porque a GCM ou os policiais militares começaram a atirar bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, balas de borracha, que ocorreu inúmeras vezes. Aí, por exemplo, a Janaína, moradora ali perto, cuja tem uma filha que está tentando recuperá-la para superar o vício, e então ela me telefona, vereador, vem aqui rápido. E eu muitas vezes tenho estado lá, assim como quando ocorrem situações e tem sido muito frequentes, reintegração de posse a áreas que foram ocupadas pela população. Outro dia me chamaram ali, junto à cidade de Tiradentes, na ocupação Nova Laranjeira, 30 mil pessoas, uma das maiores ocupações na América Latina, e estava para haver reintegração de posse em outubro, e eu fui lá e conversei inclusive com a juíza e tudo, e consegui que houvesse um grupo de diálogo, pelo menos com a Secretaria da Habitação, e ainda não foi feita a reintegração de posse conforme antes tinha sido dado. Ou seja, o que eu quero lhe dizer é que a experiência de vereador tem sido muito rica para conhecer os problemas da cidade de São Paulo e procurar resolvê-los. Muito bem. Olha, eu pedi, quanto a Diálogos do Sul também, para que as pessoas mandassem perguntas pelo Instagram, e aí chegaram 2 perguntas que foram selecionadas aqui. A primeira é, eu vou fazer as 2 na sequência e a gente caminha para o final, que a gente já estourou o tempo. Já. O Jorge Guariento pergunta, qual a importância dos jovens nas eleições municipais? E a Tatiane Watanabe, imagino que seja Watanabe, mas pode ser Watanabe também, mas acho que é Watanabe. O que o senhor pensa do socialismo? Eu acho que os jovens são fundamentais e sobretudo, eu quero e estou estimulando as mulheres, inclusive as mulheres negras e indígenas, a participarem da vida política, e inclusive estou estimulando, por exemplo, a Pagu Rodrigues, Patrícia Rodrigues, porque é uma mulher indígena, jovem ainda, que foi minha assessora, a ser candidata a vereadora. A Janaína, que é uma mulher negra lá, também o Macarrão ali em Heliópolis, são jovens que estão experimentando, e eu, inclusive também, 3 moças da juventude do PT que outro dia participaram comigo de uma entrevista. Fiquei contente de elas estarem participando, e quero lhe dizer, na semana do Natal, eu justamente tive um diálogo com
a Eliane Dias, que foi coordenadora do SOS Racismo por quase 4 anos. Só para quem não sabe, a Eliane Dias, ela é empresária dos Racionais, tem uma grande atuação. E ela tem uma experiência no movimento das mulheres negras simplesmente fantástica. E eu tive um longo diálogo com ela e disse: Eliana, se você aceitar ser candidata a prefeita, eu me disponho a ser o seu vice-prefeito e assim vamos participar dessas prévias. E daí tive mais 3 diálogos de 2 a 3 horas cada, mas daí ela me disse que infelizmente agora ela já havia assumido um tal volume de compromissos, inclusive internacionais, como um concerto de música funk que vai haver na Bahia em novembro próximo e tudo, e ela está tão comprometida que não poderia nessa ocasião aceitar. Então eu continuei pré-candidato, mas só para dar um exemplo de como eu sim considero as pessoas mais jovens, e eu acho que eu tenho uma missão de passar o bastão com toda a experiência que eu tenho para os mais jovens e estar muito próximo deles, e inclusive nas atividades culturais, esportivas e tudo. Eu sou um esportista. Se eu falei que em 2002 tive um problema de saúde, permita-lhes dizer que semana passada eu fui ao INCOR e fiz o exame completo de saúde, e inclusive a esteira e tal. Daí eu perguntei para o médico, será que eu posso ser candidato a prefeito aos 78 anos? Eu vou fazer 79 em junho. Olha, a sua saúde está ótima, pode ir em frente. Então, poxa, que maravilha. A outra era o que o senhor acha do socialismo? Eu, desde a minha adolescência, comecei a me perguntar sobre o que era o marxismo, o socialismo, o capitalismo, e inclusive aos 21 anos fui visitar, pedi a meus pais para fazer uma viagem ao Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki. Daí eu fui visitar a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Áustria, a Suíça, a França, a Itália, a Alemanha Ocidental, Oriental, depois fui a Iugoslávia, Hungria e Bulgária, e vi o Muro de Berlim e cheguei à seguinte conclusão: sim, é importante nós construirmos uma sociedade mais justa com as características do socialismo, mas é importante que façamos isso por meios da democracia, com liberdade de opinião, de organização partidária e tudo, e não com muros como aquele muro de Berlim, ou agora o muro que o Trump está construindo na fronteira com o México, ou com outros muros que ocorrem lá entre Israel e a Palestina. Eu sou a favor cada vez mais da livre circulação das pessoas. Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, coloca em seu livro Desenvolvimento como Liberdade que há um ponto de encontro entre Adam Smith e Karl Marx. Ambos defendem a liberdade de movimento das pessoas. Adam Smith, quando observou que a lei de assistência aos pobres, da Poor Laws, não permitiam se pagar subsídios aos trabalhadores nas regiões em torno das paróquias, só se podia pagar aos que viviam ali por perto e não a todos. Karl Marx, porque observou que o maior acontecimento durante a sua vida contemporânea a ele foi a Guerra Civil Americana, que acabou resultando na abolição da escravidão, que então permitiu a livre circulação das pessoas que antes eram escravas e que passaram a poder ser contratados onde fosse. Ou seja, eu acho que o dia que nós tivermos
uma renda básica de cidadania, desde o Alasca, que já tem, até a Patagônia, desde o Canadá até a Argentina, nós não precisaremos mais ter quaisquer muros que separem as nossas fronteiras, tá bem? O que você acha dessa ideia? Maravilhosa. Podia ser assim, não é? E com essa ideia de utopia e com este horizonte, a gente encerra essa entrevista. Muito obrigada por ter vindo. Claro. Eu gostei muito das perguntas que você me fez. Que bom. Tá, seu nome completo você não falou. Vanessa Martina Silva. Vanessa Martina Silva. Exato. Parabéns a você. Obrigada. E ao Paulo Canabrava e a todos que trabalham no Diálogos do Sul. É uma equipe muito boa que a gente tem. Está aqui o Jorge ajudando a filmar, a Mariane veio tirar fotos, Caleb vai fazer edição. E bom, lembrando vocês que essas produções, essa entrevista só são possíveis porque a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, no www.catarse.me/Diálogos do Sul. Você pode contribuir com qualquer valor, a partir de R$10 é possível ajudar mensalmente. E é isso. Às vezes você dá lá um pouquinho e pra gente vai somando, e isso é excelente, ajuda a gente a comprar equipamento e a melhorar cada vez mais nossas transmissões. Valeu, muito obrigada, até mais.